Então, em primeiro lugar, voltar à centralidade de Cristo. Não podemos nos congregar debaixo de um outro nome. Não pode ser a base do nosso companheirismo e comunhão e cooperação outra coisa que não seja Cristo. Ele é suficiente. Não é verdade? Somos de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos voltar à autoridade das Escrituras. Por favor, leiam comigo 1 Coríntios 4, versículo 6. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho, ensoberbecendo-se um contra o outro. Se nós vamos voltar a esse princípio da unidade, sermos aperfeiçoados na unidade, temos que voltar ao princípio das Escrituras e aprender isso. Não ultrapasse o que está escrito. Deve perguntar toda hora, mas o que está escrito? Onde está escrito? Precisamos ser como os bereanos. Olha, a nova revelação é essa. A palavra profética é essa, ok, mas por favor, onde está escrito? Nós acharemos embasamento bíblico e haverá uma exegese, haverá uma interpretação bíblica que acha respaldo em pelo menos 2000 anos de história da igreja? Ou nós estamos sozinhos nisso? Então isso vai nos guardar e vai guardar aqueles que pregam a palavra para nós. Precisamos nos ajudar mutuamente uns aos outros. Há quem prefira ser destruído pelo elogio do que ser salvo pela crítica. Nossos maiores companheiros e amigos são aqueles que nos exortam, nos corrigem e nos protegem. Precisamos de irmãos assim, não de pessoas para cultivar o nosso ego. Às vezes o irmão está pregando uma bobagem, fala, nossa irmão, que pregação maravilhosa. Você é um hipócrita, você é fariseu. Se vamos praticar unidade, é uma unidade em Cristo e temos que zelar pela sã doutrina, pelas Escrituras. Não podemos colocar qualquer comida no púlpito para servir os irmãos. Nós precisamos encorajar os irmãos a ler as Escrituras, refletir, pensar e definir pela verdade. Tomar posição pela verdade. Temos que perguntar o que está escrito. Porque senão nós vamos atrofiando as faculdades até mentais das pessoas. Faculdade de pensar, de ter senso crítico, de refletir e tomar decisões. Você vai comendo tudo que apresenta. Não. Você vai voltar para o cativeiro. A reforma envolve isso. A reforma com Lutero. O retorno das Escrituras, mas o retorno também do pensamento, da reflexão, da interpretação bíblica. No passado, na era da Idade Média ou Idade Escura, os papas e os grandes líderes católicos faziam suas missas em latim. E o povo não tinha acesso às Escrituras, então eles não podiam ler, nem pensar, nem ter senso crítico. Tinha que comer o que estava apresentando, senão eles seriam punidos. Havia medo. Por isso o purgatório foi tão bom, foi tão bem aceito naquela época, as indulgências. Mas será que nós já não saímos desse tempo? Porque se só uma classe elitizada recebe revelação e nós temos que engolir goela abaixo, nós estamos voltando à idade das trevas. Não é isso que diz a Bíblia. Embora tenha irmãos que sejam mestres, mas Paulo vai dizer aos Efésios e vai dizer aos Colossenses que o mistério que esteve oculto desde os séculos passados, Deus revelou aos santos apóstolos e profetas, mas aos Colossenses ele diz, revelou aos santos. Ou seja, o Espírito Santo está em todos aqueles que nasceram de novo. Todos nós podemos ir nas Escrituras e ler, falar, mas peraí, está escrito isso aqui. Então, quando alguém está falando a verdade bíblica debaixo da autoridade do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica no nosso coração. E nós podemos ler, falar, realmente está escrito. E temos paz com Deus. Vocês se lembram de terceira carta de João? Nós temos João escrevendo, temos Gaio, que era um hospedeiro e colaborador. Nós temos Diótrefes, que reivindicava a primazia para ele. Ele não recebia as cartas que João escrevia, não recebia os missionários que chegavam ali. E se alguém hospedasse aqueles irmãos que chegavam ali, o que Diótrefes fazia?
Excluía da igreja. Parece que ele leu João 15 e entendeu errado, né? Que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E é o pai que corta. Mas ele entendeu que o agricultor são os obreiros. Então os obreiros é que pune, disciplina e corta os membros da igreja. Mas não é isso que está dizendo a Bíblia. Inclusive o tribunal é a própria igreja, por meio da palavra e do Espírito. Não é um obreiro em si, sozinho. Ainda que tenha autoridade do presbitério para aplicar a disciplina, mas ninguém pode agir de maneira política. Mas o que Diótrefes fazia? Ele reivindicava a autoridade máxima, a primazia, e excluía os irmãos. Ninguém poderia questioná-lo. Se você for lá no dicionário e procurar a origem da palavra Diótrefes, por ser um nome grego, é alimentado por Deus, mas por questão de semântica é alimentado por deuses, os deuses da Grécia Antiga. Em outras palavras, aquele querubim que quis o trono e foi lançado do céu, ele ainda continua querendo o trono do universo, a começar pela igreja. Então ele vai procurar aqueles que são ambiciosos por autoridade, por liderança. Se ele puder encontrar um caminho de ambição no coração de homens que têm dons espirituais, mas possa usar os seus dons para ferir e diminuir seus irmãos, para eles assumirem a preeminência que pertence a Cristo, o diabo vai fazer isso. E foi isso que aconteceu com Diótrefes. Por isso ele rejeita o apóstolo João, um apóstolo de Deus, ele rejeita as cartas de João, ele rejeita aqueles que Deus enviou para ajudar a igreja. Não pode, só vai entrar quem a gente quer, quem eu quero. Isso mostra então esse equívoco de Diótrefes. Existiam outros espíritos alimentando esse homem. Ele estava cego no orgulho e por isso ele se autoproclamou autoridade máxima. Será que já vimos esse filme antes? Ou já vimos esse filme acontecer? O perigo que é isso. Por isso precisamos de colegas, de ministérios plurais. Não simplesmente para ter uma fartura de alimento na igreja, que isso é importante também, mas para se protegerem, para não cair no orgulho, nas heresias, nos pecados morais. Paulo falou aos anciãos de Éfeso, capítulo 20, verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual vocês foram colocados bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue, colocados pelo Espírito Santo. Qual é a primeira missão daquele, ou responsabilidade daqueles que estão em liderança? Olhar por vocês, para não entrar a vaidade, o orgulho, o pecado e a heresia. Eu sei que depois da minha partida, disse Paulo nesse texto, viriam lobos vorazes do lado de fora, mas alguns entre vocês vão falar coisas estranhas. Em outras palavras, eles não vão poupar o rebanho. Eles vão querer tanto fazer o que eles querem que o rebanho que se lasque. Eu penso o seguinte, potencialmente qualquer pastor pode se transformar num lobo, segundo esse texto. Porque não é só o que vem do lado de fora, é entre vocês mesmos. Vocês quem? Os presbíteros. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E o mercenário? Ou o lobo? Na verdade, não o mercenário, porque o mercenário cuida também por dinheiro. Esse é o assunto de João 10. Mas o lobo se alimenta do sangue das ovelhas. Pastores que não têm dó do rebanho e tomam decisões que causam debandamento, divisões, tristezas e angústias. Olhem por vocês mesmos. Diótrefes se transformou num falso obreiro, porque ele reivindicou uma primazia que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer que os apóstolos deveriam ser considerados por últimos, como servos de todos. E o termo no grego ali, em 1 Coríntios 4, são os remadores de uma embarcação, são aqueles que estão levando o povo de Deus adiante, porque eles estão trabalhando não para trazer algo para si, mas para juntos atingirmos o propósito de Deus. Quando diz que os apóstolos foram colocados em primeiro, não é primeiro numa hierarquia política, não. É primeiro funcional, em serviço, mas sobretudo para levar o peso da obra de Deus, para que não haja divisão, para que haja saúde, para que haja rumo e propósito.
ele disse que gemia, que sofria dores por causa do povo do Senhor. Ele não está dizendo que dormia tranquilo e os outros, cada um faz o que quer, porque ele tomou a decisão dele. Não era isso. Então, queridos, precisamos voltar à autoridade das Escrituras nesse sentido. Um outro espírito quer entrar entre nós, no nosso meio, para nos levar a desvios e torcer as Escrituras. Eu diria que, em terceiro lugar, precisamos voltar à unidade com diversidade de dons e ministérios. Como estamos falando em Coríntios, vamos em 1 Coríntios capítulo 12. Primeiros Coríntios capítulo 12, versículo 3. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Perdão, na verdade eu quero ler o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então você tem aqui no versículo 4, diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, diversidade de ministério ou de serviço, mas o mesmo Senhor, e diversidade de operações ou realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu dons, carismas sobre os cristãos para servirem como ferramenta. Mas o Senhor se repartiu em vários ministérios no corpo. E aí nós temos as operações, final do versículo 4, diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, não temos apenas um tipo de dom, um tipo de ministério ou um tipo de realizações. Segundo a Bíblia, temos unidade com diversidade. Mesmo Espírito, muitos dons. Não anula os dons. Mas os dons precisam ser complementados uns pelos outros e precisamos ser apoiados e dirigidos pela palavra de Deus. Vários ministérios, não só ministério, e vários tipos de realizações. Quando pensamos em ministério, podemos ver Efésios capítulo 11, não precisa abrir, mas nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os pastores estão sempre no meio das ovelhas, apacentando. Eles pegam as palavras dos mestres, que normalmente é falado em assembleia, e interpreta elas para digerir e alimentar pessoalmente ovelhas. Esses são os pastores. Os mestres estão sempre caminhando na Bíblia e boa literatura, e se deixar vai passar o dia inteiro nos ensinando. Os evangelistas estão sempre no meio das pessoas, pregando o evangelho. Se deixar os evangelistas, eles querem tacar fogo nas cadeiras. Todo mundo tem que sair para pregar o Evangelho. Vamos todos para a África ou para o Nordeste. Os profetas estão sempre no céu, olhando as Escrituras de forma profética, mas procurando revelação. Eles querem lançar um laço no pescoço dos pastores, vocês têm que vir para cá, vocês precisam ser mais espirituais e tal. E os apóstolos são aqueles que estão sendo enviados, aos missionários, para servir as igrejas, ajudando as igrejas. Agora, se a gente não reconhecer a diversidade de ministérios e o lugar de cada um e o quanto nós precisamos ser complementados uns pelos outros, vão entrar em choque e querer anular uns aos outros. Uma vez, Kemp Morgan, que foi um grande mestre, veio antes de Martin Lloyd-Jones na capela de Westminster, na Grã-Bretanha, visitou uma congregação e ele deu uma pregação. E um dia o pastor daquela congregação falou assim: você destruiu com uma pregação o que eu demorei 30 anos para construir. Porque ele estava ali como um profeta. E o profeta é aquele que chega, nossa, está tudo bonito, mas aquela parede ali está torta. Ai, lá vem o diabo enviando falsos obreiros. Não é.
São homens de Deus, que muitas das vezes eles vão nos confrontar. Lembra quando apareciam profetas no Antigo Testamento? Eram quando os reis se equivocavam e estavam numa direção falsa. Então Deus enviava profetas, tanto que Elias foi chamado de perturbador de Israel. E Eliseu seguiu o seu mesmo caminho, né? Então, queridos, nós precisamos dessa diversidade de dons, de ministérios e operações. E não é somente isso que diz a Bíblia, que além de ter essa diversidade de dons, operações e ministérios, em Efésios capítulo 4, versículo 10, Paulo vai dizer sobre a multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 4. Perdão, Efésios capítulo 3, versículo 10. E isto para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Se tivermos um único tipo de ministério ou dom entre nós, não haverá multiforme sabedoria, haverá só uma parte pobre entre nós. Por isso que nós precisamos valorizar todos aqueles que foram usados ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Talvez a nossa necessidade já foi provida. Agora deve haver humildade para receber, porque quem sabe Deus usou pessoas que nós jamais creríamos que seriam usados pelo Senhor. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Multiforme sabedoria, muitos dons, vários ministérios, vários tipos de operações, multiforme graça. Debaixo do trono do Senhor tem um arco-íris cheio de cores. Talvez se dependesse de nós, poderia ter só uma cor. Para que tantas cores? Tem os 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora. Para que tantos olhos? Vamos furar, deixa um olho só. Não, o Senhor quer essa maravilha desse espetáculo de uma unidade única que Jesus orou para que sejamos um, porém cheio de diversidade de dons, ministérios, sabedoria, operações, milagres e graça. Que o Senhor realmente abra os nossos olhos e nos dê graça para entender essas coisas. O caminho do aperfeiçoamento da unidade. Ele remove tudo que tomou o lugar do Filho para nos trazer para essa base de unidade, mas também nos coloca nas Escrituras e agora nos leva a valorizar essa diversidade na unidade para que então haja plenitude. Vamos olhar brevemente Efésios capítulo 4 para chegar ao fim do nosso compartilhar por hoje. Efésios 4, verso 3. Na verdade, podemos começar do versículo 1. Que nos diz o texto: por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Lembre-se que Paulo está preso. E porque ele cria na soberania de Deus, ele não disse que era preso de Roma ou de Nero. Ele disse que era um prisioneiro no Senhor. Não importa a nossa circunstância hoje, precisamos crer que nem um fio de nossa cabeça cai por acaso. Nem um pardal, ou seja, o Senhor está no controle. Ele quer ensinar muitas coisas para nós. O prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Algumas versões diz, andem de maneira, ou seja, não corra, mas também não pare. Viva, um passo de cada vez, ande. E como é que devemos viver? Como é que devemos andar? Em primeiro lugar,
com toda humildade e mansidão. Não queira apressar os processos. Com longanimidade, suporte uns aos outros em amor. A ideia de suportar não é como às vezes pensando, não aguento mais aquela pessoa, mas eu vou suportar em amor. Não é isso não. A ideia de suportar em amor, essa caixa de som, por exemplo, está suspensa, conseguimos ver ela. E ela emite som para nós, mas tem alguém dando suporte ali, estão vendo? Parafusado. Ó. Isso é a ideia de suportar em amor. Quando você encontrar alguém que Deus está usando, iniciando um serviço, o que o Espírito Santo está falando é que você deve apoiar, cooperar, contribuir, não anule. Quando você chega de alguém, na casa de alguém, encontra um vaso de planta ou um chassi pendurado na parede, as pessoas vão olhar a planta e as flores. Mas raramente alguém vê que tem ali um suporte que está parafusado na parede. E a atenção e o louvor está indo para a planta. É mais ou menos isso. Nós devemos preferir uns aos outros em honra. Não queira você estar em evidência. Ajude os seus irmãos. Porque se houver ciúme, a tendência será, ou competição, será anular o outro porque você quer estar em primeiro lugar. Quantos problemas temos por causa disso? Façam de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, em primeiro lugar, aqui aparece a unidade do Espírito. Eu gostaria de ressaltar um servo do Senhor que é expositor bíblico de uma linha reformada, porém mais puritana. O sobrenome dele é Kendall. As obras dele estão sendo publicadas até hoje. Ele assumiu o púlpito da capela de Westminster, onde pregou o príncipe dos expositores da Bíblia, chamado Kenneth Morgan. E ele, lendo esse texto e tentando explicar esse texto, ele falou o seguinte: eu gasto normalmente uma semana para preparar um sermão para pregar no domingo. E já se vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e eu não consegui preparar o meu sermão. Uma tristeza, uma angústia, uma falta de unção, eu não estou enxergando nada na Bíblia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E nós estamos falando de uma pessoa erudita que conhece muito bem a Bíblia e não conseguiu preparar uma mensagem. Ele sentia a ausência da presença do Espírito Santo. Então o Senhor lembrou que ele havia tido uma contenda, uma briga com a esposa dele nos dias anteriores. Ele teve que voltar, se arrepender e pedir perdão. Quando ele se retratou com a esposa, a presença do Espírito Santo veio sobre ele e o sermão apareceu. Então ele vem dizendo o seguinte: preservar a unidade do Espírito não é só uma questão doutrinária de você crer que todos os filhos de Deus estão no mesmo Espírito. Mas a sua esposa é membro desse corpo. Quando você discute, briga, seja com o filho ou com a esposa, ou na rua, num trânsito, você fica irado com alguém, pode ser que, como o Espírito Santo ele é comparado à pomba que veio do céu sobre Jesus, pode ser que você, da maneira ríspida de agir, espantou a pomba. Ou seja, a presença de Deus saiu da sua vida. Agora o que você está fazendo sozinho, sem a unção. Então, unidade do Espírito não diz respeito simplesmente a uma questão doutrinária, mas diz respeito a uma questão de habitação no Espírito. Se mover em unidade com o Espírito Santo e com uns com os outros. Ora, se esse termo tivesse na condição passiva, não temos que se esforçar para preservar a unidade do Espírito, se é só uma doutrina. Não, é muito mais do que uma doutrina, está falando da habitação. O capítulo 2 de Efésios vai dizer que nós somos morada de Deus pelo Espírito, final do capítulo 2. Ou seja, a habitação de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado a maneira que nós vamos nos mover na igreja, porque é o lugar da presença de Deus. Você não chega na casa de alguém de maneira ríspida, você vai interromper as coisas. Não, você chega com educação, pisando devagar. Mas por que na igreja facilmente as pessoas querem dar opinião, querem conduzir as coisas, querem tomar decisões, sem se dar conta de que pode espantar a presença de Deus? E aí já não é o Espírito Santo, é você que está fazendo.
Você já não representa Cristo, está representando sua própria vontade e o seu egoísmo. Você acha que as coisas têm que ser do jeito que você quer. Então, meus irmãos, preservar a unidade do Espírito tem a ver com a habitação de Deus pelo Espírito Santo no meio do seu povo. Muitos problemas temos hoje no meio do povo de Deus, porque decisões foram tomadas. Às vezes as decisões são até certas, nem tudo está errado, mas a maneira de agir foi fora do tempo de Deus. A maneira de agir não foi da comunhão junto com seus irmãos. A maneira foi unilateral, precipitada, egoísta e gerou um dano. Então deveríamos nos perguntar, a maneira que estamos vivendo, falando, preferindo, andando, servindo, ela procede dessa comunhão com o Espírito Santo? Porque se isso não for assim, vai acontecer o que aconteceu lá no Éden. Você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal que gera morte. Na mesma árvore tem coisa boa e coisa ruim. Mas não é só a coisa ruim que mata, a coisa boa mata também. E você tem a árvore da vida. Nós devemos procurar preservar nas coisas que geram vida. Mas em nome de muitas coisas boas, quebra a unção do Espírito Santo. E pessoas estão sendo sacrificadas. A unidade é perdida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pessoas que andam juntos, mas que não foram coordenadas pelo Espírito Santo, são só defuntos, zumbis que estão se movendo. Se não há presença de Deus ali, são cadáveres ambulantes e vão gerar morte por onde quer que passem. Deus tenha misericórdia de nós. Então, o primeiro nível nesse capítulo 4 é a unidade do Espírito, que tem muito mais a ver com habitação, posicionamento no Espírito Santo do que com doutrina. Existe a doutrina, mas vamos lembrar do que disse o nosso irmão Ni, que doutrinas são roupagens na terra de realidades espirituais nos céus. Se tivermos doutrina, mas não tiver o espírito da doutrina, estamos mortos. Capítulo 4 ainda, versículo 11 de Efésios, que nos diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o segundo nível de unidade é a unidade da fé, que está aparecendo no versículo 13. Primeiro a unidade do Espírito e agora a unidade da fé. Aqui já é uma unidade de pensamento, é uma unidade de doutrina, é a unidade daquelas verdades centrais que dizem respeito ao Filho de Deus, como ele segue dizendo, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é uma unidade nas coisas não essenciais. Não é uma unidade em como a liderança vai viver ou proceder as coisas. A maneira adequada da liderança tomar decisão é tudo aquilo que promove esse versículo 10 do capítulo 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, conforme o pensamento original, todas as coisas de si mesmo, todas as coisas de Cristo. Essa deveria ser o nosso norte. As coisas que vamos fazer estão cooperando para que haja plenitude de Cristo entre os santos? Ou em nome de coisas boas estamos anulando essa habitação de Deus por meio do Espírito Santo e perdendo a unidade do Espírito? Estão me entendendo, irmãos? Então esse versículo 13 do capítulo 4 está falando de uma unidade que é uma unidade que está a partir do nosso homem interior, agora está permeando a nossa mente, vai dominar as nossas emoções e até as nossas vontades, porque a doutrina precede a ética, a doutrina precede o comportamento, a cultura, o movimento. Precisamos da doutrina, não podemos caminhar sem doutrina.
Mas essa doutrina tem que ser bíblica. Essa doutrina tem que ser a doutrina, como ele está dizendo, unidade da fé. E partindo para o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor. O que temos que seguir? Paulo, Pedro, Tiago, João? Uma ênfase? Não. Temos que seguir a verdade em amor e sermos, como dizia o apóstolo João nas suas cartas, colaboradores da verdade. Você não pode colaborar com uma heresia. Você não pode colaborar com uma queda. Nós devemos colaborar e nos posicionar pela verdade em Cristo. Claro que a verdade em amor. Cresçamos, ok, cresçamos em quê? Em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. É um crescimento não em coisas, porque tem muita gente crescendo em coisas, mas não está crescendo em Cristo, no conhecimento de Cristo. Eu tenho um receio que naquele dia, lá no tribunal, alguns vão se apresentar e eu receio que eu não seja assim. O pai vai olhar para mim ou para você e falar, olha, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque eu falei lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente vê ali que o propósito é nos conformar à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Já pensou se Deus olhar para você e falar, mas tem alguma coisa estranha? Você está parecendo com alguém. Você fala como ele, gesticula como ele, pensa como ele, mas você não está parecendo com o meu filho. Está faltando várias das virtudes do meu filho em você. Você interpretou coisa, leu coisa, fez coisa. E Mateus 7, 21, né? Naquele dia muitos me dirão, em teu nome não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos coisa boa? Sim, mas eu não conheço vocês, ou seja, não praticou aquele conhecimento relacional. É uma obra despida do Espírito Santo, é uma obra feita não na natureza do Filho e não nos transformou mais semelhantes a Jesus. As coisas que cremos, fazemos, praticamos e confessamos, está nos levando a ser mais parecido com Jesus? Ou mais parecido conosco mesmo ou com alguém? Isso nós deveríamos nos preocupar. Capítulo 4 fala do para quê. Por que Jesus veio do céu, por que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, para encher de si todo o universo, começando a partir da igreja. Então esse ministério de Efésios capítulo 4, verso 11, ele foi dado não para um ministério direto, mas indireto, que é aperfeiçoar os santos. Não é fazer pelos santos, porque quando faz pelos santos, você anula os santos. Os santos já não pensam. O maná que veio do céu é a palavra viva de Deus que temos que a cada dia nos alimentar. E servir conforme a graça que Deus dá a cada um. Não precisamos de um sistema onde tudo já está pré-organizado. Não, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Podemos ter um mínimo de organização, mas essas coisas não podem substituir a direção do Espírito Santo, o fluir da vida em nossas vidas. Então temos essa unidade do Espírito, unidade da fé, do versículo de 11 a 13, a qual estamos prosseguindo, até que todos cheguemos. Então é uma conquista, enquanto que a unidade do Espírito ela já é um fato que temos que preservar. Ter cuidado para não quebrar a unidade do Espírito. Vamos saltar, indo lá para o versículo 15. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o comando que vem dele, que é Cristo. Agora presta atenção no 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, eu vou adicionar aqui provisão, juntas de provisão, que é o termo no grego, as versões antigas, Reina Valera, e podemos encontrar isso também na versão textual, vem mostrando que essas juntas e ligaduras são serviços, são irmãos e irmãs, por meio dos quais o Espírito Santo provê o alimento espiritual.
Ele vai juntar você com pessoas para que haja provisão, o suprimento do Espírito Santo, com outros. Segundo a justa cooperação de cada parte. Agora todos nós precisamos contribuir. E cada junta agora efetua, juntos agora, como corpo, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu estou pensando o seguinte, versículo 3, unidade do Espírito, versículo 3, unidade da fé, e o versículo 16, unidade orgânica de provisão espiritual e serviço espiritual. Deus une membros que estão sendo usados individualmente com outros membros para que hajam equipes dentro da mesma igreja ou da mesma obra, mas nenhum membro passa mais a se mover sozinho. Nós precisamos de complementação. Para quê? Proteção, equilíbrio, cobertura espiritual, correção espiritual. Sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Somos membros do corpo de Cristo? Amém, somos, mas individualmente estamos vinculados com quais outros membros? Por que alguns ousam andar sozinhos? E que perigo que é isso? Porque estamos desprotegidos se estivermos andando sozinhos. Então, amados irmãos, quando pensamos, pelo menos essa é a minha pequena contribuição, no Evangelho de João, capítulo 17, que Jesus ora a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, eu penso que ele está prosseguindo para esse caminho. Já temos a unidade do Espírito, agora precisamos trabalhar para não quebrar essa unidade. Precisamos avançar para as verdades centrais da fé, para ter unidade da fé no que diz respeito ao Filho de Deus, não é o que diz respeito à preferência de alguém. Ninguém pode forçar uma outra unidade que está em confronto com as Escrituras. Porque se isso acontece, o Filho de Deus é deixado de lado, o Espírito Santo é deixado de lado, a autoridade da Escritura é deixada de lado e nos tornamos uma seita, um movimento humano. E se tivermos a unidade do Espírito e a unidade da fé, seguiremos a verdade em amor. Não teremos medo de nos confrontar e de aprender uns com os outros. E não somente uns com os outros que estamos aqui, mas uns com os outros em 2000 anos de história da igreja. Podemos revisitar os concílios, as histórias, as contribuições de muitos que Deus usou ao longo dos séculos. E humildemente falar, aprendi alguma coisa. Existe um autor, teólogo, chamado Antônio Gilberto, das Assembleias de Deus. Eu gosto demais dele. Tem tanta coerência, tanta verdade e tanto poder. Seus comentários sobre as Escrituras são excelentes. Ou um John Piper, que é um pastor, porém continuista e um homem cheio do Espírito Santo. Ou um Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano que pratica mais a unidade da igreja do que muitos que falam que estão na unidade da igreja. Ele está pregando em muitos lugares pentecostais, seus comentários estão encharcados de contribuição de tantos autores ao longo da história da igreja. Eu recomendo que leiam ele, Hernandes Dias Lopes. Ele tem um conjunto de comentários do Novo Testamento e do Antigo, são excelentes. Como que você vai menosprezar um servo do Senhor desse? Então, quando falamos em unidade da igreja, não é a unidade de um grupo especial. Deus está reportando de maneira tão ampla todos aqueles que nasceram de novo. Mas não está dizendo que nós vamos congregar no mesmo lugar. Ele está dizendo que teremos uma unidade no mesmo espírito, nas verdades essenciais que conduzem à unidade da fé, e que teremos uma unidade orgânica, porque esses ministérios vão nos ajudar e prover o que nós precisamos em nosso tempo. E aí nós vamos poder cooperar uns com os outros. Eu quero terminar falando algo para vocês que pode parecer raro. Quando eu estava em Goiânia, há uns 10 a 15 anos atrás, eu fui chamado para pregar na Convenção dos Pastores das Assembleias de Deus. Aí eu falei para um amigo meu onde eu estava hospedado, rapaz, eu nem trouxe terno. Ele falou, não, mas você é magrelo igual eu, meu terno dá em você, então não teve desculpa. Oh, irmãos, que coisa preciosa a gente praticar essa unidade. É o mesmo corpo, o mesmo Espírito, e você respeitar os irmãos. Foi poderoso
dei uns pulos, dei glória, falei em língua, o fogo caiu. E agora, uns anos atrás, eu fui chamado para pregar no Concílio dos Pastores Batistas do interior de São Paulo. Eu fui. O pastor Batista de Montemor é um amigo meu. Um dia ele falou no púlpito dentro da Batista: esse aqui é o meu pastor, que vem me pastoreando nos últimos anos, eu e minha esposa. Eu olhei para ele e falei: se a igreja está de pé, devemos também a esse irmão. É disso que nós estamos falando. Agora, eu já ouvi, uma vez eu estava numa cidade, fui chamado a um programa que ouviam cerca de 20 mil a 30 mil pessoas, e me pediram para participar de uma mesa, de um podcast, para falar da história da igreja e a restauração do pensamento cristão e da literatura. E falaram: você pode trazer um irmão, um pastor, quem você quiser. Aí eu pensei no irmão que reunia, que diz que está na visão da igreja. Eu só pensei. Eu falei assim: mas não pode ser aquele pastor lá. Eu falei: mas por que não? Ele falou: porque entre todos os pastores dessa cidade, é o único que, infelizmente, ele não consegue transitar entre os pastores. A visão dele exclui todos os outros. Nós temos um café de pastores, pregamos uns com os outros, fazemos obra evangelística, nos unimos em prol do reino. Esse irmão nunca comparece. Quem era? Era alguém que dizia que estava na visão do corpo da unidade. Infelizmente, os que mais se dividem hoje estão se dividindo em nome da unidade. Que visão é essa? Que vergonha é essa? Somos mais sectários do que aqueles que nós dizemos que são denominacionais. Eu conheço muitos pastores, me envolvi com muitos pastores e sou amigo. Eu sou amigo do presidente da Brasil para Cristo em Aracaju. Várias vezes eu e Miriam fomos para lá, dormimos na casa dele. E ele veio para a nossa casa e dormiu em nossa casa. Por alguns anos eu ministrei para cerca de 100 pastores da Brasil para Cristo. Eles fazem uma obra que nós não fazemos. Eles têm poder espiritual. Eles expulsam demônios. Eles curam os enfermos. Eles pregam para crianças em prostituição. Eles visitam favelas. Eles entram em antros que nós não temos noção do que está acontecendo. Tráfico de crianças. Coisas terríveis. E Deus está usando esses homens e essas mulheres. Como vamos dizer que não estão na igreja? Quem vai se atrever a essa percepção? Não, nós somos membros da mesma igreja e eles estão melhores que nós em muitas coisas. O dinheiro que eles contribuem não são para construir prédios e mais coisas, não. É para investir na obra, em missões, em pregação do Evangelho. Que Deus até nos ajude a rever as nossas contribuições. Como poderemos ser equilibrados amplamente pelo corpo de Cristo. Irmãos, é nesse sentido que eu tenho pensado ser aperfeiçoados na unidade. O mesmo corpo, sem acepção de pessoa, amando e abraçando tudo que é do Espírito, tudo que é de Cristo, tudo que é da verdade, mas ao mesmo tempo não amar aquilo que vai além das Escrituras, ou que reivindica uma autoridade que está em contradição com a autoridade que vem da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, que Deus nos ajude.